Para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de como lidar com a frustração quando se trata de planejamentos que a gente não consegue cumprir. Gente, isso é super comum, tá? Eu já quero tirar desde já a pressão, digamos assim. É super comum. A vida é uma eterna arte de equilibrar e reequilibrar. Então é muito importante que a gente saiba isso, sabe? Quando a gente fala em organização pessoal, o objetivo não é a gente ser organizado o tempo inteiro, né? O objetivo não é a gente ser produtivo, a gente ser a super mulher ou o super homem o tempo inteiro. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente conseguir ter uma vida legal, pelo menos do meu ponto de vista, né? E aí eu vou falar para vocês quando que eu comecei a descobrir que eu não podia fazer tudo e que, puxa vida, tal, eu precisaria lidar com essa frustração. Foi quando meu filho nasceu, basicamente. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de organização, gostava de planejar a vida, planejar as coisas. Quer dizer, ainda gosto, né? Mas, na verdade, quando meu filho nasceu, eu percebi que eu não conseguiria fazer tudo que eu queria ou da forma como eu gostaria. Foi naquele momento que eu tive que realmente realinhar as expectativas comigo mesma. Quando meu filho nasceu, eu percebi que a minha casa não ficaria limpa do jeito que ela ficava antes, do jeito que eu gostaria. Eu não tinha o mesmo tempo que eu tinha antes para fazer as coisas que eu tinha que fazer, de estudos, de trabalho e tudo mais. Então foi naquele momento que eu percebi que a vida é uma questão de prioridades e a gente tem prioridades, né? A gente vive com prioridades e essas prioridades elas têm que ser sempre muito claras pra gente e elas acabam sendo, né? Tipo, quando o filho nasce, você sabe que ele acaba sendo prioridade, isso no caso dos filhos, mas no dia a dia também a gente acaba sabendo o que é prioridade. Então, é muito comum eu leio assim muitas vezes, né? Muitas mães, recém-mães, que chegam aqui no canal e tem essa dúvida, né, do tipo, nossa, Thaís, eu tô com um bebê recém-nascido em casa e eu não tô conseguindo fazer as minhas coisas, eu não consigo me planejar porque o planejamento acaba indo por água abaixo. E eu falo que é muito questão de perspectiva. Vou dar um outro exemplo, que é você pensar, ah, eu tô fazendo faculdade, então não tenho tempo para nada, não consigo comer direito, não consigo fazer atividade física, não consigo estudar inglês, não consigo sair com os meus amigos. Então é muito questão realmente de perspectiva, sabe? A gente vive fases na vida. Quando eu falo do planejamento semanal, por exemplo, já tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse planejamento, tem texto lá no blog para quem quiser, que eu ensino a fazer um bom planejamento semanal. Eu sempre friso que ele tem que ser factível, porque se você encher a sua agenda de bloquinhos, tipo Tetris, né? Vai encaixando os bloquinhos, né? Não é assim que a maioria das pessoas trata a agenda? Eu já fiz muito isso também. Inclusive tem pessoas que trabalham com produtividade que recomendam isso. Cada um tem a sua abordagem, tá? Não vou falar mal de ninguém aqui, acho que não tem certo ou errado, tem o que funciona para cada um. Mas para mim não funciona, porque se eu vejo a minha agenda inteira cheia de bloquinhos, planejei a semana inteira assim, desde a hora que eu acordo até a hora de dormir. Tem gente que adora fazer isso, que funciona muito bem. Eu não funciono bem assim, porque só de olhar a minha agenda desse jeito eu me sinto presa a ela. Porque eu falo, puta, eu tenho que fazer tudo isso mesmo? Sabe? Eu não vou ter nem um pouco de flexibilidade ou de liberdade para fazer outras coisas. E mais, e se acontecer algum imprevisto? Eu sou adepta da agenda livre, sabe? Quanto mais livre, melhor. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente sempre tem que planejar para o pior cenário possível. Não que isso seja uma mente negativa, não me entendam mal, mas eu quero dizer assim, que você sempre tem que pensar que o pior pode acontecer. Então, eu tenho um voo, 1 hora da tarde no aeroporto de Guarulhos, e eu moro do outro lado da cidade. O que de pior pode acontecer? É trânsito, é manifestação, é furar o pneu do carro, não ter Uber na sua região quando você for chamar, enfim, são várias coisas que podem acontecer. Então você sempre tem que se planejar para o pior cenário, justamente para você ter um espaço de tempo grandão para fazer as coisas, né? A organização ela tem que ser um processo que vai fazer parte da sua vida, porque fazendo parte da sua vida você vai se conhecendo cada vez mais e vai se planejando cada vez melhor. Então é super importante que você incorpore isso como, né, parte da sua vida realmente. Algumas recomendações que eu trago para você, se você estiver passando por algum momento que você não consegue se planejar. Então essas situações mais difíceis, mas que também são temporárias, tipo o nascimento de um filho, ou você está com 2 filhos, 3 filhos numa idade, né, que eles são muito pequenininhos ainda, que demandam muita atenção, ou se você está fazendo faculdade ou doutorado, enfim, se você está passando por um período temporário meio caótico na sua vida, então pensa que é temporário, tá? Então, caos temporário não quer dizer que a sua vida está caótica, é questão de perspectiva. Então, você saber, bom, durante alguns anos ou durante algum tempo, vai estar dessa maneira. Então, o que eu tenho que focar? Aí que vai o segredo. No mínimo viável.
O que é o mínimo viável? Você certamente tem aí algumas áreas e atividades-chave na sua vida que você não pode deixar os pratinhos caírem. É você saber identificar quais são, e aí isso é super factível. Sabe, eu gosto de usar a analogia de quando você perde o emprego. Quando você perde o emprego e você vai cortar as contas que não são absolutamente necessárias. Você acaba cortando a TV a cabo, você corta a academia, você corta um monte de coisas que são importantes, mas tipo assim, você não pode deixar de pagar água, não pode deixar de pagar luz, não pode deixar de pagar o gás, porque senão você não vive. Então pensa nessa analogia para a sua vida. Quando meu filho nasceu, eu falei, putz, eu não vou conseguir manter a casa limpa do mesmo jeito que eu mantinha antes. Mas qual que é o mínimo que eu tenho que fazer todos os dias para a casa não cair, sabe? Tipo, trocar lixeira, arrumar cama, lavar louça, fazer comida. Então, são essas coisas que eu tenho que fazer e essas são o mínimo viável. E toda vez que eu passo por uma situação muito caótica, eu me apego a esse mínimo para não pirar. E todo o resto fica para depois. E assim, numa boa, daí você fala, putz, mas eu fico frustrada. Tá, mas você vai ficar mais frustrada se você não aceitar isso e você tentar ser a Mulher Maravilha. Esse exercício também que eu ensinei aqui no canal a fazer de ver os objetivos de curto, médio e longo prazo em cada uma das áreas ajuda bastante. É o momento que justamente serve para você fazer aquela análise de objetivos de curto, médio e longo prazo, você consegue ver o que você vai manter agora, que daí é muito focado nesse mínimo viável, assim. Então, você vai manter aquilo que for realmente prioritário, você manter no momento, e tudo aquilo que não é prioridade, você simplesmente vai deixar de lado, mas você sabe que você vai resgatar aquilo depois ou não, porque você pode reavaliar. Você tendo esse espaçamento de tempo do tipo, não, eu quero fazer mestrado nos próximos 5 anos, mas não precisa ser esse ano, se não for esse ano, tudo bem, eu faço ano que vem. Não é procrastinar a coisa, é diferente, não é deixar para depois. É uma análise sincera, honesta, na verdade, da sua própria vida, de entender onde que você pode alocar tempo e energia, tá? Então, são algumas dicas para lidar com essa frustração.